Uma das dúvidas que mais chegam no meu consultório é: eu tremo, logo tenho Parkinson? Será que isso é um mito ou uma verdade? Vamos lá. Meu nome é Leonardo, sou médico neurologista, estou aqui para esclarecer mais essa dúvida. Se todo mundo que treme é realmente doença de Parkinson? E olha que interessante, começando até com aquele ditado, né? Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que treme é doença de Parkinson. E por incrível que pareça, a doença de Parkinson não é o principal sintoma da doença de Parkinson. Tá? E a doença que dá mais tremor não é a doença de Parkinson, é uma outra chamada tremor essencial. Tá? Que a maioria dos pacientes que tremem, um dos principais diagnósticos é tremor essencial e não na doença de Parkinson. Isso é interessante, muitos pacientes chegam e falam: nossa, doutor, eu pensava que o Parkinson era só tremor. E não, a doença de Parkinson é uma doença degenerativa, realmente, infelizmente ainda não tem cura. É uma doença que vai progredir, que melhorou muito o tratamento, não só o tratamento medicamentoso, hoje muito também o tratamento cirúrgico. Mas o principal sintoma não é o tremor, é um negócio que a gente chama de bradicinesia. O que é a bradicinesia? Brad, lentificação, mais devagar. Cinesia é movimento. Então o paciente está mais devagar no movimento, fica mais lento. Então, por exemplo, ele vai colocar uma blusa, uma camiseta, fica mais devagar. Ele vai escovar os dentes, está mais devagar para escovar. Vai fazer um churrasco, tá? Um churrasco legal no final de semana, vai cortar uma carne, você vê que a pessoa está mais devagar. Você olha para ela, ela pisca menos. Quando eu dou aula para os meus alunos, eu falo isso bastante para eles. Quando a gente começa o diagnóstico da doença de Parkinson, quando eu chamo o paciente está sentado lá na recepção, eu chamo, aí já começa a fazer o diagnóstico de doença de Parkinson, pelo caminhar, pelo olhar, tá? E muitas vezes desse paciente não tem tremor. Olha que interessante. Porque o principal, de novo, é a bradicinesia. E é uma bradicinesia que um lado é pior do que o outro. Então, o lado direito, às vezes, é pior do que o lado esquerdo. Ela é assimétrica, que é a característica da doença de Parkinson. Além disso, também tem um outro negócio chamado rigidez muscular, que é um pouquinho mais difícil de uma pessoa leiga, né, avaliar. Mas a bradicinesia não é tão difícil, a pessoa fica mais devagar, o olhar fica mais parado, a letra diminui. Olha que interessante, a gente pede para o paciente escrever. E eu consigo diferenciar, por exemplo, uma doença de Parkinson de um tremor essencial pela assinatura. A doença de Parkinson, a letra fica pequena, que a gente chama de micrografia. O tremor essencial, que é outra doença, a letra fica maior. Olha que legal, dá para a gente interpretar dessa maneira, também pedindo para o paciente escrever. Ok, já que não é Parkinson, o que pode ser? Existem várias doenças que podem dar tremor, tá? Não só doença de Parkinson. Claro, todo mundo fica com medo de ter doença de Parkinson. Como eu disse, é uma doença degenerativa que ainda não tem cura, mas não é a principal doença. A principal doença é o tremor essencial. O tremor essencial também, ele é genético, tá? Muitas famílias têm alguém que tem o mesmo quadro. Às vezes pula a geração. O que eu quero dizer? Os avós tiveram, não, os pais não têm, o neto vai ter. Ele é bimodal. O que eu quero dizer? Ele acontece na adolescência ou depois dos 40, 50 anos de idade, a maior frequência. É um tremor que a gente fala que é postural. O que é isso? Quando o paciente estica a mão ou quando ele vai pegar um garfo, escovar os dentes, que o paciente treme. É um pouquinho diferente da doença de Parkinson, que é um tremor que a gente chama de repouso. Quando o paciente está parado que começa a ter o tremor, que é o tremor em contar em moedas. Tem um paciente que até brinca, que fala que fica contando dinheiro o dia inteiro. Tá? Então são doenças diferentes. Então logo, respondendo para vocês a pergunta inicial, tremo, logo tenho Parkinson? Não! Teoricamente, tá, falando em epidemiologia, a chance de ter Parkinson é pequena, é maior de ter outras doenças. Claro, tem que ser avaliado por um neurologista capacitado para verificar transtorno de movimento, que seria o tremor. Ok? Então, de novo, não é nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que treme é Parkinson. Certo? Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, peço, se gostaram, para até me ajudar, para o meu trabalho, manter, se inscreva no canal, dá um joinha, até para o YouTube ver que nós estamos fazendo os vídeos, estamos colocando que vocês estão gostando. E deixe um comentário, tá? E sempre, estão em dúvida, procure seu neurologista para ser avaliado, para verificar realmente os sintomas, se tem algo a mais ou não. Ok?
Grande abraço!